Salve galera, hoje a gente vai entrar num tópico muito importante da cinemática chamado lançamentos. Bom, hoje especificamente a gente vai estudar queda livre e lançamento vertical, para baixo e para cima. Bom, inicialmente a gente tem que entender que a gente está trabalhando conceitos na parte de lançamentos. A gente vai estar trabalhando com movimentos no eixo Y. Quando a gente desenhar um plano cartesiano, a gente tem o eixo das abscissas e das ordenadas. No eixo das abscissas, o eixo X, quando a gente tem uma variação de espaço, a gente chama de D, que é distância, ou ΔS. Já no eixo Y das ordenadas, a gente vai chamar de H, que é a chamada altura, ou a gente chama de ΔS também. Mas especificamente a gente vai chamar de H, que é a chamada altura. Outra coisa é que a gente tem que saber em relação à aceleração. Quando a gente joga um corpo para cima, ou a gente solta ele em queda, ou impõe um impulso para ele descer, ele está sujeito à aceleração. A aceleração essa da gravidade. Então a gente tem o quê? Que a força resultante nesse sistema é igual ao peso. Por quê, né? Uai, porque se ele está descendo, então quer dizer que a força para o lugar que ele está aplicado é para baixo. Então a força resultante é igual a peso. Tendo que força é massa vezes aceleração e peso é massa vezes gravidade, eu acabei de cortar as massas, sobrando apenas a aceleração é igual à gravidade. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque no lançamento a gente tem que saber que ele não depende da massa do corpo, tá? Porque todos eles vão estar sujeitos à mesma aceleração. Qual é essa? A aceleração da gravidade. Tranquilo? Então a gente vai começar falando de queda livre. Bom, uma coisa muito importante que eu quero que você saiba é que queda livre e lançamento vertical são movimentos uniformemente variados. Só que cada um a gente vai ter uma característicazinha. Bom, você já sabe, né, quais são as formas do movimento uniformemente variado. A função é das posições, da velocidade e Torricelli. No caso, a das posições, né? Deus vê tudo, mas meio atrapalhado. Você voltou, mas agora é tarde. E vovó mais duas asas delta. E a partir disso, é só a gente aplicar nos movimentos. Porque, observe, no movimento de queda livre, qual a característica principal? As características são duas. Primeiro, a gente tem a velocidade inicial igual a zero. Por quê? Porque é uma queda, né? O movimento, o corpo não está sendo jogado. Se alguém estivesse segurando esse objeto, soltou o objeto, ele vai começar a descer. É uma queda livre. Então a característica principal é que a velocidade inicial dele seja zero. Tendo em vista isso, quais são as formas do movimento uniformemente variado? Bom, acabei de mostrar, também está escrito aqui. A gente vai fazer o seguinte, como a velocidade inicial é zero, apenas eu tenho que cortar. Ó. Onde tem velocidade inicial, eu vou cortar. Sobrando apenas o quê? Velocidade é gravidade pelo tempo, porque assim como eu já disse anteriormente, a aceleração é a aceleração da gravidade, né? Então não muda nada se eu colocar um G ou um A. Aqui vai ficar o quê? Velocidade ao quadrado é igual a 2GH, que é a distância que eu falei, é a altura, e a aceleração é a da gravidade. E aqui na funcionalidade das posições, a gente vai ter uma simplificação. Por quê? Porque a distância, que no caso é a altura, olha só, vai ser meio de AT quadrado. Agora pensa só, a aceleração é da gravidade. Qual a aceleração da gravidade na Terra? Bom, 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo, 10 dividido por 5 10 dividido por 2 vai dar 5, né? Então a altura é 5t quadrado. Isso que a gente vai trabalhando na superfície da Terra. Tá? Se a gente não estiver trabalhando na superfície da Terra, a altura é meio de GT quadrado, tá? Então, tipo, essa é uma simplificação muito grande da queda livre. Você só tem que lembrar que a velocidade inicial é zero e que isso é o quê? Um movimento uniformemente variado. Você pega as formas e retira onde tem velocidade inicial, ó. Cortei tudo. Sobrando apenas o quê? D é igual a meio de AT quadrado, V é igual a T, velocidade ao quadrado é igual a 2A vezes a distância. Somente isso é que você precisa fazer qualquer questão de queda livre. Bom, continuando, a próxima coisa que a gente vai estudar são os lançamentos verticais, né?
O que a gente tem que saber? Bom, primeiramente, no movimento vertical para baixo, é o movimento uniformemente variado. Pronto. O que é que você vai fazer? No movimento de lançamento para baixo, você só vai usar o movimento uniformemente variado simples. Pronto, acabou. As fórmulas que você já sabe, você vai aplicar. Tá certo? Então, quando eu tenho um lançamento vertical para baixo, simplesmente um movimento uniformemente variado simples, tá? Agora, se a gente tiver um movimento uniformemente variado para cima, um lançamento vertical para cima, olha só o que eu tenho. Eu peguei um corpo, joguei, chegou a altura máxima, desceu. O que é que a gente precisa saber? Primeiro, também é um movimento uniformemente variado, né? Como todo lançamento, o vertical e a queda livre. Segundo, preste atenção, né? Eu joguei, ele vai perdendo sua velocidade, porque pensa só, nesse caso ali, a velocidade inicial seria zero. Ó, desculpa, aqui tem um erro, ó. Aqui está igual a zero, vocês consertam, vocês colocam diferente. Quando a gente estudou queda livre, a gente viu que a velocidade inicial era zero, na queda livre. Agora, a velocidade inicial não é mais zero, tá? Porque a gente está jogando um corpo. Então pronto, a gente jogou o corpo, velocidade inicial, vamos dizer 30 metros por segundo. O que é que acontece? Ele está suposto aqui pela gravidade, né? Pelaquela primeira imagem que eu mostrei no vídeo. Então o que é que acontece? O tempo que ele leva para subir, ele varia em relação a isso. Por quê? Porque ó, eu joguei uma determinada velocidade. Só que o que é que está freando o sistema? A gravidade. Olha só, 30 metros por segundo. Aí a gravidade freou quanto? Freou 10 metros por segundo, que né, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Se freou 10, foi para 20. Se freou mais 10, foi para 10. Se freou 10, foi para a velocidade de 0 metros por segundo. Agora, atenção para a importância. Ó. No ponto mais alto, na altura máxima, que é o ponto mais alto, a velocidade é igual a zero, tá? Porque, como eu falei, ele vai perdendo velocidade por causa da gravidade. Só que a aceleração ela é diferente de zero. Porque pensa só, se eu tenho um corpo com velocidade igual a zero, ele está lá parado. Só que imagina se a aceleração fosse zero. Ele ia ficar parado no ar. Você não joga um pincel no ar e ele fica parado. Ele desce devido à ação da gravidade. Por isso que a aceleração é diferente de zero, tá? Cuidado nisso. Agora pronto, o corpo está descendo. Então o que é que a gente tem? Aqui o corpo descendo, aí pronto, ele perdeu 10 metros por segundo, 20, 30. Eu considerei assim, porque né? Aqui eu considerei positivo, aqui eu vou considerar negativo. Bom, tendo em vista isso, o que é que eu preciso saber? Primeiro, você vai usar as fórmulas do move. E segundo, a gente vai precisar saber duas coisas. Tempo de queda e altura máxima. Olha só. No tempo de queda, a gente tem que saber que o tempo de queda é a mesma coisa do tempo que leva para subir. O tempo que eu gasto para subir é a mesma coisa que o tempo que eu gasto para descer, tá? E o que é que eu falei? À medida que eu vou subindo, eu vou perdendo a velocidade por causa da gravidade. Então, como é que eu calculo o tempo de subida? Velocidade inicial sobre gravidade, tá? Então, sei lá, qual foi o tempo que ele demorou para subir? 3 segundos. Velocidade inicial é 30, né? Gravidade é 10, 30 dividido por 10, 3. Agora, você tem que lembrar, né? O tempo de subida é o mesmo que o tempo de queda. E uma segunda coisa, e a altura máxima, como é que a gente calcula? A gente pode calcular de duas formas, né? A gente pode calcular por meio do Torricelli, ou a gente pode usar um macetezinho que muitas vezes é agradável, né? O que é que a gente vai fazer? Aqui o corpo está subindo. Imagina aqui que o corpo fez isso. Aqui eu estou considerando o momento 1, que ele está subindo, e aqui o momento 2, que ele está descendo. Ó, no momento que ele está subindo, a gente pode calcular a partir de Torricelli. A velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2a vezes a distância. Tá? O que é que eu fiz? Eu calculei, eu dei na questão a velocidade inicial e a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Quando você resolve isso aqui, a gente vai ter uma distância de 30 metros, tá?
Nesse tempo ele percorreu 30 metros. Outra coisa que a gente pode fazer é em relação ao momento 2 que ele está descendo. Porque percebe, aqui no momento que ele está descendo, o que é que eu tenho? Uma velocidade inicial é igual a zero. A velocidade inicial que eu estou me referindo é a velocidade quando ele está na altura máxima. Que a velocidade é zero. Ou seja, quando isso acontece, o que é que eu tenho? O que é que eu acabei de explicar? Queda livre. Que é um movimento característico na velocidade inicial. É zero. O que é que eu aplico? D é igual a 5t quadrado. Simplesmente você vai encontrar a distância do mesmo jeito. Mas claro, né? Dessa vez eu considerei que o tempo é raiz de 6. Tanto que eu até anotei aqui no canto, ó. O tempo para subir foi raiz de 6. Tá, e para fechar, a gente precisa saber de duas coisas, tá? Só para fechar. Quando a gente tá subindo no movimento de lançamento para cima, tudo que tá para cima é positivo e tudo que tá para baixo é negativo. Por isso que aqui eu considerei a velocidade negativa, ó, menos 10, menos 20, menos 30. Porque aqui eu tenho o que para baixo? Aqui eu tenho a gravidade e a velocidade. Ok? Então, pois bem, galera, foi isso. Tudo que você precisa saber de lançamentos e queda livre.